benefits are many. There's evidence that being in a group and interacting with people who might be different from you, who might have other ideas, actually contributes to the development of higher intellectual skills. You develop the language, actually, because group work, you have to talk. My study actually shows that. I did a big study on that, that there is very serious language development in group work, and also content development, because you're faced with much more with issues and problems that are much closer to real life. Sou Irlane Valéria, mais conhecida como Nani Oliveira. Sou professora da Rede Municipal de Salvador, Bahia, na Escola Municipal Célia Nogueira, em Mussurunga. Professora apaixonada pelo que faz, especialmente depois que eu me debrucei nessa rede para estudar alfabetização. E daí eu virei uma pesquisadora, investigadora, e eu não aceitava menos para os meus alunos. A nossa escola recebe crianças de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A comunidade é uma comunidade muito parceira. A maioria das nossas crianças moradoras de favela, onde o índice de violência é alto, mas a Escola Célia Nogueira, que é uma referência na comunidade e no bairro, ela recebe essas crianças com direito de aprender. First and foremost, I think, when you have a round table or a table and you just tell the kids to sit around the table, but basically they still keep doing that individual kind of work, right? And I do question number 5, what's the answer? And you tell me 67, and I write 67. And they call that group work. That's a huge mistake. For me and my goal basically in building democratic classrooms is to make sure that the participation of the kids in the groups is equitable, that there isn't someone who dominates the group and someone who's cut out from the interaction in the group. Na rede eu já entrei para o 3º ano e ele virou a minha cara. E foi um grande desafio descobrir que crianças de 3º ano ainda não estavam alfabetizadas. Olhar para o 3º ano recebendo crianças que não se alfabetizaram ainda é algo que choca. Mas eu não podia ficar na queixa, eu tinha que tomar uma atitude. Então eu fui investigar, eu fui pesquisar, e eu fui experimentando. Então, inicialmente, eu era uma professora tradicional, usava muito a questão das famílias silábicas para trabalhar. Eu comecei a perceber que para alguns alunos funcionava, outros nem tanto. E eu queria entender por que tantos alunos repetentes que já viviam passado por essa mesma metodologia ainda não o tinham aprendido. Então, eu fui estudar. E aí eu fui entender um pouco sobre quais eram os processos de ensino-aprendizagem que, de fato, faziam sentido para as crianças. Então, o trabalho com textos, as práticas sociais reais, o contexto da escola das minhas crianças, leitura todos os dias. E aí eu fui buscar estratégias de leitura, estratégias de escrita, como, por exemplo, sentar numa roda para ouvir uma história. Ouvir enquanto procedimento mesmo de leitor. Toda vez que eu lia, que eu discutia, que eu dialogava com ele sobre essas temáticas propostas nos diversos gêneros textuais, como também quando eu trazia um jornal para a sala e que apresentava a realidade, eu comecei a perceber o quanto que elas se interessavam. What the teachers, I think, need to figure out is how to take the opportunity to address the issues of unequal participation. And that we also model, as teachers, we model the kind of language, the kind of ways of interacting that we expect the students to interact. Instead of how do we deal with the heterogeneity, I would say how do we benefit from the heterogeneity? How do we take advantage of the richness that all these different kids bring to the classroom? And if we're able to do that, if we're able to recognize the word that they use a lot is the assets, right? So everybody brings an asset.
then I think we're better off. So looking at the kid for what they can do rather than what they cannot do, that's how we get the benefit of heterogeneity. A primeira coisa que eu acho que um professor alfabetizador precisa entender, tudo que ele faz precisa pensar na necessidade do seu aluno. Então, desde quando eu faço o meu diagnóstico, eu não penso no que elas não sabem, mas do que elas sabem. But what the teacher does when the kids are in group work, number one, the very important thing that the teacher does is she prepares the task. Okay, she has to really think about what is a task that really needs a group. And then to observe the kids a lot, to look around and give constant feedback. You asked a great question. You performed your role really well. Oh, wow, that's a real strong contribution to the task. This group is amazing. Look at their product. Okay, so feedback. Eu tenho crianças que ainda não compreenderam o sistema de escrita alfabética e tenho crianças que já compreenderam e precisam avançar. Então, como é que eu organizo isso na sala de aula? É uma coisa que o professor alfabetizador precisa pensar, dar conta de todos na sua diversidade. E a primeira vez que eu vi os meus alunos sentados em dupla, discutindo uma produção de escrita, eu me emocionei. Muitas pessoas não acreditam, né? A maioria, nosso país é muito racista ainda, e elas não acreditam nas crianças pretas, nas crianças que passam fome, nas crianças que têm dificuldade. Mas eu acredito. Well, it's not easy. It's not a magic pill. It takes time. It takes a lot of effort. It actually, like with the students, it takes the teachers to try things, to be observed, and to be given feedback. Try thing again, get an observations from a mentor, from somebody, from a colleague, and try again. And it's a learning process. It's a learning process. It does not happen overnight, although everybody would love it for it to happen. I think that teachers, they do the best they can under very difficult conditions for very little money. And that's true in the US, that's true in Brazil, it's not true in Finland, and it's not true in Singapore, but hey, we're here. So what I'm saying is that what we need to do is not fix the individual teacher, but we have to enrich their repertoire. We have to give them more tools. We have to treat them as professionals and share with them the knowledge base, because there is a serious knowledge base, that has good theoretical work and empirical evidence for what works. So let's not give the teachers recipes, but enrich them, teach them.